Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Carlos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Este canal tem por objetivo de trazer a todos o conhecimento das palavras bíblicas dos originais grego. Hoje comentarei sobre a palavra Geena. Quem nunca ouviu falar, ou desconhece essa palavra, hoje vocês terão a oportunidade de conhecer a palavra Geena, que foi traduzida como inferno em Bíblias de língua portuguesa. Amém? Bom, essa palavra ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Geena, ou Vale do Filho de Rinom. Este vale se localizava ao sul de Jerusalém. E também era chamado o Vale do Filho de Rinom. Jeremias 18 e 16. E também 2 Reis 23 e 10. O local é identificado hoje como Wadi Er-Rababe, o extenso vale que cerca Jerusalém a oeste e ao sul. Foi neste vale que os israelitas sacrificaram seus filhos a Moloque. Nos dias de Manassés, 2 Reis 16 e 3, 2 Reis 21 e 6, 2 Crônicas 28 e 3 e 2 Crônicas 33 e 6. O local também foi uma espécie de lixão, onde constantemente havia fogo e combustão dos materiais orgânicos descartados ali, sendo uma ilustração dos ímpios quando morre, ou uma ilustração viva do juízo final. Amém? Então, compreendemos aqui o quê? Que Geena não é o inferno. Geena era um lugar na terra, onde foi criado na antiguidade para fazer sacrifícios humanos. E mais tarde foi transformado no lixão. Amém? Conseguem compreender? Bom, juntamente com o lixo, com esse lixo, que era jogado no Geena, lá vinha dentro dele, eram jogados dentro dele mendigos, animais, e até os criminosos, até os criminosos também, os que cometiam crimes, toda espécie de crimes também eram condenados e jogados no Geena. Tá certo? Bom, o que é interessante dessa circunstância do Geena era que todas as pessoas que os restos mortais deles, ou alguém que fosse condenado a ser jogado no Geena, as pessoas que morriam nessa condição, ou que os pedaços deles fossem jogados no Geena, eles partiriam dessa vida de forma desonrosa. Tá certo? E era uma questão assim terrível, para aquela época, ou alguém que tivesse um amigo ou um familiar que perecesse dessa forma, era uma situação terrível, Era uma situação de forma completamente desonrosa. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Amém? Interessante que no Novo Testamento diz assim: se tua mão te escandalizar, corte fora.
Bom será tu entrares para a vida aleijado do que ter as duas mãos indo para o Guiena, para o fogo inextinguível. O que acontecia da ideia desse fogo inextinguível, né? Um fogo que não se apaga? Aqui a questão que é o seguinte, sempre tinha alguém ou um funcionário do governo na época que ficava sempre mantendo aquele fogo no Guiena, para que não viesse a apagar, porque constantemente era jogada coisa morta lá, e bicho morto, gente morta, pedaço de gente morto fede demais, né? Com o tempo vai fedendo, e justamente isso era para tirar o mau cheiro, né? Ou então não permitir que o mau cheiro invadisse as ruas, tá bom? Era por isso que tinham pessoas que ficavam alimentando aquele fogo, para que ele não apagasse. Amém? Louvado seja Deus. Existem duas possibilidades desse lugar espiritual do qual Jesus cita nos evangelhos, dele existir em dois lugares. O primeiro deles é o Hades, tá bom? O primeiro lugar, né, que eu vejo assim, esse lugar que o fogo é inextinguível, né, ou que não se apaga, né? O primeiro deles então é o Hades. Não sei se você já estudou sobre Hades ou se já ouviu falar, porque na língua portuguesa não se encontra o nome Hades, mas nos originais sim. Por quê? Porque tanto Guiena quanto Hades foi traduzido como infernos. São dois lugares completamente diferentes um do outro. O Guiena é um lugar terreno, né? E o Hades é um lugar espiritual para onde as almas dos homens iam na antiguidade, né? Ou vai ainda hoje, eu não sei como é que é, mas provavelmente ainda vai, né? É assim, porque na antiguidade é, 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 o Hades, ele ficava junto com com o paraíso. Só o quê? Porque de um lado ficava o paraíso, do outro lado ficava o Hades, tá certo? Um abismo dividia os dois lugares, dividia o Hades e o paraíso. Se vocês prestar atenção, na língua portuguesa diz a parábola, né, do rico e o Lázaro, né? Um ficava de um lado e o outro ficava de outro lado, né? E um não podia passar para o lugar do outro. Mas o rico conseguiu ver Lázaro no seio de Abraão, né? Viu ele nas delícias do paraíso, né? E ele em grande chama, não é verdade? Ele estava lá em grande chama. Ele estava em grande chama onde? No Hades, exatamente, né? Onde você vê a palavra inferno na parábola do rico e o Lázaro, nesse lugar aí está exatamente a palavra Hades, tá bom? Então a primeira possibilidade que eu vejo, tá certo? Que esse lugar espiritual, que o fogo é inextinguível, do qual Jesus comenta sobre ele, é o Hades, né? Uma das possibilidades é o Hades. E a segunda possibilidade? A segunda possibilidade está lá em Apocalipse, né? O capítulo 20 e o verso 15, né? O lago de fogo, né? O lago de fogo. Também é um fogo inextinguível, segundo o Apocalipse, né? Lá onde a besta e o falso profeta, né? E o anticristo vão se encontrar. Lá é o final deles, o lago de fogo, né? E também vai ser a situação dos ímpios também, né? Eles se encontrarão neste lugar um dia, né? No lago de fogo, tá bom? Então, eu quero deixar para vocês aqui este estudo,
tá certo? Esse estudo aqui para meditação de vocês, eu espero que vocês tenham aprendido que o Guiena, que é traduzido como inferno no Novo Testamento, não é realmente esse inferno, né? Porque a palavra inferno, ela vem do latim, infernus, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que o Guiena é um local na Terra de que Jesus, na verdade, ele pegou o exemplo, ele exemplificou a ideia do Guiena para mostrar a situação dos ímpios quando for para aquele lugar espiritual que provavelmente, e eu consigo crer que seja o Hades mesmo, né? E porque até o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Então, assim, eu espero que você consiga compreender isso. Eu estou trazendo para você dos originais para que você possa entender a diferença de inferno e Guiena. A palavra inferno não existe nos originais. Isso foi colocado pelos homens, né? Pela Igreja Latina. Tá certo? Então, assim, e que Deus abençoe então você, que você possa ter esse entendimento de Deus na sua vida, amém? Que você possa compreender isso. Se você não entender, deixa nos comentários para mim, que eu vou tentar te ajudar. Mas assim, você pode encontrar muitos estudos sobre Guiena na internet também. Existem vários estudos sobre Guiena, né, para que você possa ter uma compreensão melhor. Ou também livros, né? Tem livros que explicam sobre o Guiena, né? O Guiena grego. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos e até o próximo estudos, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Amém.